Olá, tudo bem com você? Eu sou o Claudinei e nesta hora eu trago ao seu alcance algumas orientações a respeito da prevenção à depressão. Depressão tem sido algo que tem afetado muitas pessoas em nossos dias e eu quero trazer para você algumas informações, algumas orientações que podem te ajudar a ampliar o seu entendimento do tema e tendo uma ampliação do entendimento, você vai poder utilizar essas orientações de uma maneira positiva para si próprio e também para pessoas que você venha a conhecer que estão enfrentando algo, se não estão ainda dentro de um processo depressivo, estão na borda disso. Bom, dito assim para você, eu quero falar sobre alguns tópicos muito rapidamente. Primeiro, nós estamos em um período pandêmico. E um período pandêmico amplia dificuldades emocionais das pessoas. Eu acredito que percebemos isso com uma certa facilidade. Agora, quem já estava na borda, quem já estava no limiar de entrar em um processo depressivo, fica mais fragilizado em relação a isso. Quem estava no limiar entre a tristeza e a depressão fica sem seu esquema de vida social, porque algumas pessoas não entram dentro de um processo depressivo porque elas possuem o seu esquema de vida social, o seu esquema de vida profissional, seu esquema de vida religiosa. E quando ela perde tudo isso de uma única vez, ou perde algum desses elementos, ela começa a se perturbar internamente. Ela começa a ficar fora daquilo que era a sua estrutura, que dava alicerce para superar esse período tão difícil. E como se perturba internamente, ela acaba apresentando maiores riscos de entrar no raio de alcance da depressão e, em suas manifestações mais agudas, na concretização de planos suicidas, infelizmente. Durante a pandemia, todos os indicadores de problemas emocionais, eles tiveram ampliação, eles aumentaram. Mesmo sem números ainda consolidados, e eu não quero me arriscar a trazer algo sem a consolidação desses números, o aumento é de mais de 70% nos casos de violência doméstica. É de mais de 30% nos pedidos de divórcio. A embriaguez tem visitado muitos lares. Violência sexual, nós ainda não temos a estatística, mas sabemos que aumentou expressivamente dentro das casas, especialmente influenciando as crianças. A violência infantil tem sido uma realidade que tem aumentado. Agora, quando tudo isso acontece, isso resulta muitas vezes naquilo que nós chamamos de depressão. Agora, conforme eu disse, eu vou procurar ser muito resumido, muito objetivo nisso. E depressão e cérebro, meu amigo e minha amiga, estão muito interligados, eles estão intimamente ligados. A depressão e o cérebro, eles estão lado a lado. Porque cérebro é parte do seu corpo e muitas vezes, especialmente as pessoas de matriz cristã, às vezes não têm uma compreensão disso e tratam o cérebro como se ele fosse algo divino, como se ele fosse algo do céu dentro de um corpo humano, quando ele, na verdade, ele não é uma parte do céu dentro da pessoa, ele é mais um órgão do corpo humano, ou melhor ainda, ele é provavelmente o órgão mais importante do corpo humano. É o que recebe prioridade no bombeamento de sangue, é aquele que é mais protegido, nós temos algo, o crânio envolvendo e protegendo. Então, e ele afeta e controla absolutamente tudo no corpo da pessoa. Então ele é parte do corpo, ele não é parte do céu na terra. Ele é um órgão. E você entende isso? Ele é um órgão. Ele não é uma coisa que está fora daquilo que é humano. E como órgão, ele pode adoecer. Todos os órgãos humanos estão sujeitos a doenças. Ele é o principal órgão do seu corpo e um dos mais sensíveis a tudo que te acontece. Porque ele é a torre de comando, ele é a torre de controle. Pensa comigo. Ele é responsável pelos seus pensamentos. Ele é responsável pelos seus comportamentos. Pensamentos e comportamentos
são as responsabilidades do cérebro para você. E os cristãos muitas vezes também confundem cérebro com mente. Cérebro é o órgão que está dentro, na parte interna da sua cabeça. Agora, a mente é um conceito. Você acredita que ela está em algum lugar, mas você não sabe em que lugar ela se encontra. Porque cérebro é órgão e mente é conceito. Se você sabe onde está o seu cérebro, ótimo, nós sabemos, mas você não sabe onde está a sua mente. Assim, pensa comigo. Quando a sua garganta fica doente, acaba alterando o seu hálito, não é verdade? Por quê? A garganta, o sistema respiratório, é responsável pelo hálito do ar que sai de dentro de você. Entra o ar igual para todo mundo, mas sai diferente quando a pessoa está com uma inflamação no seu sistema respiratório, aqui lhe detendo no aspecto da garganta para ficar mais fácil. Aí é necessário cuidar, porque o odor ficou diferente e na maioria das vezes ficou extremamente desconfortável para quem está ao seu redor. Algumas vezes a pessoa percebe que o odor mudou, outras vezes a pessoa não percebe. É necessário que alguém ajude, que alerte carinhosamente e educadamente a respeito disso, não é na frente de todo mundo, porque senão gera um trauma na pessoa e a gente não deseja isso. Pois bem, quando seus olhos adoecem, e no meu caso, eles apresentaram problemas ao longo da minha vida. Eu fui lá no oftalmologista, fiz uma consulta e depois fui na ótica e encomendei algo para melhorar a minha visão. Eu fui ao oftalmologista e adquiri um óculos com o intuito de corrigir, de minimizar os problemas visuais que eu estava enfrentando. Ele é muito importante, mas ele é um órgão e eu fui lá cuidar disso, porque senão eu estaria tropeçando, não estaria conseguindo ler, não estaria conseguindo fazer algumas coisas que são muito importantes, porque eles estavam comprometidos. Agora, quando há uma anormalidade nos rins, muda a urina, a composição dela, muda o odor, gera dores e assim por diante. Eu estou falando assim com você porque quando há uma anormalidade no cérebro, muda o pensamento. Porque cérebro é responsável pela maneira que você pensa. Cérebro é responsável pela maneira que a pessoa pensa. Quando há uma anormalidade nele, muda o pensamento, que muda o comportamento, que muda os seus relacionamentos. Os seus relacionamentos são resultado dos seus comportamentos. E os seus comportamentos são resultado dos seus pensamentos. Pensamentos geram comportamentos que geram níveis de relacionamentos. Quando o seu cérebro adoece, a pessoa não percebe que mudou o comportamento. Muitas vezes a pessoa que não percebe que mudou o pensamento, outras vezes ela percebe, mas muitas vezes não percebe. Muda o comportamento e muda os relacionamentos. Agora, pensa comigo. Quem trata da garganta porque ela adoeceu? Quem trata dos olhos porque eles tiveram algum problema? Quem trata dos rins porque não vai ficar com infecção urinária até que elas venham a contaminar o sistema sanguíneo, porque aí a situação é muito mais difícil. Quem trata disso precisa entender que é necessário tratar do cérebro, que o cérebro precisa de cuidados, assim como as outras partes do corpo também precisam. Alterações bioquímicas no cérebro causam alterações muito expressivas nos comportamentos. Alterações nas substâncias que frequentam o cérebro fazem o cérebro ficar diferente. Se faltar sangue, ele fica diferente. Se faltar hormônios, ele fica diferente e funciona de maneira diferente. Se faltar vitaminas, ele vai funcionar também de maneira diferente. Ou seja, é importante procurar trazer o reequilíbrio bioquímico do cérebro, para que a pessoa volte a ter as mesmas características emocionais, sentimentais e relacionais que ela sempre teve. Desta maneira, nós vemos aqui a possibilidade de que quando há uma alteração química, a pessoa fique eufórica, descontrolada, irritadiça, violenta. Tem gente que bebe, por exemplo, e causa uma alteração bioquímica. Fica eufórico, o outro fica deprimido. O outro fica amuado,
o outro fica encolhido, outros ficam violentos, outros ficam expansivos, ficam extremamente expansivos. Então, é importante entender que alterações bioquímicas alteram os comportamentos por causa do cérebro que ficou alterado no seu funcionamento. E a gente deseja reequilibrar essa bioquímica, a gente deseja reequilibrar essa saúde do cérebro. Existem 3 manifestações de tristeza. Eu não vou me deter aqui falando da euforia, do descontrole, da violência. Eu vou me deter falando de 3 manifestações de tristezas. Porque a abordagem que eu faço com você nessa hora é a abordagem referente à depressão. Existem 3 manifestações de tristezas que são importantes. Aqui eu quero falar com você primeiro sobre a tristeza profunda. É quando aquela tristeza está na pessoa e a tristeza não passa. A pessoa continua triste, entra dia, sai dia, a pessoa continua triste, mas tem uma coisa, a pessoa continua conseguindo fazer as suas atividades básicas. A pessoa continua tomando banho, continua escovando os dentes, continua penteando o cabelo, continua se perfumando, continua trabalhando, continua amando. Porque uma das definições que Freud trouxe dentro dos seus conceitos é que uma pessoa saudável é aquela pessoa que consegue amar e trabalhar. Um adulto saudável deve conseguir essas 2 áreas da vida, amar e trabalhar. Quando não consegue amar e não consegue trabalhar, é porque há alguma anormalidade acontecendo e a gente tem que ajudar, a gente tem que intervir, colaborando para que haja uma melhora desta área na vida da pessoa. Então a tristeza profunda ainda não é uma depressão. E se nós conseguirmos chegar, se nós conseguirmos acessar e ajudarmos a pessoa enquanto ela ainda está com tristeza profunda, por exemplo, nós podemos ter a oportunidade de evitar que uma depressão profunda ou uma depressão distímica venha a alcançar a vida da pessoa e, na sua manifestação mais aguda, levar ao suicídio. E dentro deste período pandêmico também aumentou, infelizmente, o número de suicídios no mundo inteiro. A gente não quer que isso aconteça. A gente deseja que seja diferente disso. Então, quando eu falo da tristeza profunda, é uma abordagem. A segunda é a depressão profunda. Quando acontece um evento, quando acontece alguma coisa na vida da pessoa e que estabelece, determina essa mudança brusca na vida e no comportamento. Por exemplo, a morte de alguém. Quantas pessoas estão traumatizadas nesse nosso país porque elas não tiveram nem acesso ao velório de pessoas tão amadas por elas? Às vezes um acidente grave provoca depressão, violência sexual, divórcios, coisas semelhantes a essas. E há um evento que provoca aquela queda súbita, profunda no nível de humor, no nível emocional da pessoa. Quando a pessoa não consegue mais fazer as suas atividades, ela está deprimida, ela está clinicamente deprimida. E aí ela precisa da ajuda que uma pessoa deprimida necessita, que uma pessoa deprimida demanda. A outra característica é a depressão distímica. A depressão distímica, ela é uma assolação que se desenvolve ao longo de uma grande margem de tempo. A distimia ou depressão distímica, ela chega devagar, vai tomando conta devagar, é igual um mofo. Você já viu mofo dentro de um guarda-roupa, por exemplo? Não mofa tudo de uma única vez. Vai acontecendo gradualmente. Mas se não for retirada a fonte daquele mofo, todas as roupas, tudo que estiver dentro daquele compartimento vai acabar mofando também, porque em algum momento acaba sendo contaminada. A distimia é assim. Ela é gradual, é uma perda gradual dos níveis de humor, é uma perda gradual das vitalidades emocionais. Para alguém estar distímico, precisa de ao menos 6 meses de processo de decréscimo da vitalidade. E dificilmente quem vive com a pessoa percebe que isso está acontecendo,
Porque não é como uma depressão profunda em que um evento aconteceu e a pessoa mergulhou e a gente sabe foi por causa daquilo. É diferente. Ela vai acontecendo gradualmente e quem mora com a pessoa, por exemplo, não vai perceber que isso está acontecendo porque essa semana a pessoa está só um pouquinho pior do que estava a semana passada. E na semana que vem ela vai estar só um pouquinho pior do que ela estava nesta semana. E a tendência é tão suave que quem convive todos os dias acaba não percebendo. E desta maneira ela é mais delicada e difícil de tratar. Porque só a terapia dificilmente vai resolver o caso de uma pessoa que está com distimia, porque aconteceu algum desequilíbrio interno que gerou nela um decréscimo, um diminuir gradual das suas condições emocionais. Ela vai provavelmente precisar de medicamentos e de terapia. Dificilmente uma pessoa com distimia se resolve só com medicamentos ou só com terapia. E eu vou trazer agora para você, já que eu falei das 3 características depressivas, eu quero trazer agora para você 3 manifestações de tristeza, perdão. Eu quero trazer para você, para que não fique muito longo esse vídeo, 2 abordagens para tratar as manifestações depressivas. As 2 abordagens de tratamento para depressão são medicação e terapia. A medicação ou os remédios são muito eficazes quando a origem da depressão é de dentro para fora. É de dentro do corpo para os relacionamentos que a pessoa tem com quem está ao seu redor. Os remédios são muito eficazes quando, por exemplo, uma tireoide está adoecida, quando um fígado está adoecido, quando um pâncreas está adoecido, quando há uma lesão cerebral, um coágulo, um AVC, uma isquemia. Quando alguma coisa nesse sentido acontece, os remédios são extremamente eficazes para ajudar no reequilíbrio emocional de quem passou pelo evento, passou pela situação difícil. Lembre-se, o cérebro é tão sensível que não dá para jogar muita química de uma única vez, porque os resultados podem ser ruins. Por isso, normalmente, quando o psiquiatra recomenda ou passa o medicamento, ele pede parte em 4 durante 2 a 4 dias, depois parte em 2 e toma mais 2 ou 4 dias partido em 2, para depois tomar o medicamento inteiro, porque é para o cérebro ir se acostumando e a gente poder acompanhar se a pessoa está tendo a reação que nós desejamos, ou se as reações estão sendo negativas. É por tentativa de acerto. E quando acerta, a pessoa desfruta de um reequilíbrio emocional sensacional. Traz para ela condições, porque as medicações, elas avançaram muito nos últimos tempos. Elas têm muito menos efeito colateral e muito mais assertividade. Elas costumam trazer uma qualidade de vida muito melhor do que traziam antigamente. Antigamente a pessoa pensava, tomar remédio é porque eu estou doido. Não, não é. É porque há uma anormalidade acontecendo no seu organismo e através da medicação a gente procura reequilibrar isso, conduzindo a pessoa para o mais próximo possível do que era o equilíbrio dela antes dessas anormalidades. É recompor, é trazer saúde para a pessoa. Então, quando é de dentro do corpo para fora, nós usamos remédios que buscam reequilibrar a bioquímica do cérebro adoecido. Pensa comigo, é assim, é dentro do corpo? Remédio é essencial e terapia ajuda no reequilíbrio emocional. A terapia terá o seu lugar mesmo nessa situação, mas dificilmente a terapia será a solução quando o problema é um problema interno de algum órgão que está doente. Desta maneira, a terapia vai ajudar, mas o remédio é muito importante no processo. Agora, tem situação em que a tristeza e a depressão são gerados de fora para dentro. Aquilo que é de fora para dentro, dificilmente vai entrar no seu corpo por todos os lados. Aquilo que é de fora para dentro vai ser através do toque, violência sexual, violência física, agressividade, opressão,
relacionamentos possessivos, coisas desse tipo vão estar acontecendo. Através dos ouvidos, ameaças, que a pessoa através dos olhos ver alguma coisa que não gostaria de ter visto. Essas portas de entrada são de fora para dentro. Quando é de fora para dentro, quando é resultado daquilo que fizeram com você, ou daquilo que aconteceu com você, terapia provavelmente resolve. Porque aquilo que entra através do tato, aquilo que entra através dos ouvidos, aquilo que entra através dos olhos, aquilo que entra de maneira forçada, tem como sair do interior da pessoa, tem como ser expurgado, tem como ser vomitado, tem como ser colocado para fora para limpar as emoções, para limpar a mente e trazer saúde para o cérebro. Porque as emoções, elas estão ligadas a um conceito que é a mente e a um órgão que é o cérebro. Se o cérebro está saudável, então, quando nós trazemos saúde para a mente, o cérebro e a mente vão trabalhar em conjunto. O cérebro e a mente vão estar recuperados. A terapia é muito útil quando é de fora para dentro. A terapia é muito útil para quem sofreu agressão sexual, para quem sofreu abandono, para quem sofreu com separação dos pais ou separação pessoal, opressão de gênero. A pessoa tem um comportamento social de um determinado gênero e ela sofre com aquela circunstância. A pessoa que sofreu demissão no trabalho, violência doméstica, relacionamento opressor, infidelidade, dívidas. Para essas pessoas, para esses casos e casos semelhantes a esse, ou seja, aquilo que vem de fora para dentro, a terapia resolve na maioria das vezes. Aquilo que vem de fora para dentro, a terapia é essencial e os remédios ajudam. Existem algumas pessoas que elas ficam dependentes do remédio e não resolvem, porque muitas vezes o problema é de fora para dentro. Ela precisava de alguém que a ouvisse, a aconselhasse, a ajudasse e a amparasse. A terapia tem por objetivo tudo isso. E aí você pode pensar, como algumas pessoas pensam: Claudinei, eu era depressivo, comecei a seguir uma religião e me curei sem remédios. Isso é uma realidade que acontece com algumas pessoas. Por quê? A maioria das religiões são terapêuticas. A maioria das religiões te trazem aceitação, elas te inserem em um grupo de convivência, elas te dão tarefas onde você se sente importante participando delas, você tem um senso de pertencimento. Isso é maravilhoso. Muitas religiões são terapêuticas. Muitas atividades sociais são terapêuticas. Você vê que muitas vezes entre as atividades terapêuticas está, por exemplo, o artesanato, porque a pessoa se sente ocupada criando, fazendo alguma coisa de bom. Então, isso ajuda. Existem níveis diferentes de necessidades terapêuticas. Alguns apenas, ou ainda bem por aderirem a uma religião, nunca mais terão depressão, porque elas se encontraram, se encaixaram, se sentiram amadas e tudo aquilo que estava dentro delas saiu através da religião. Mas algumas pessoas não conseguem isso. Algumas pessoas precisam de mais do que isso. Elas precisam da ajuda do terapeuta. Seja o psicólogo com uma determinada abordagem, seja o psicanalista com uma outra abordagem, que ambos têm por objetivo trazer melhor condição emocional para os seus pacientes. O psicanalista olha um pouco mais as raízes, é muito mais voltada ao aspecto dos sentimentos e dos pensamentos, e a psicologia é muito mais voltada para o comportamento. É mais propositiva. A psicanálise ela é propositiva, olha para frente, mas ela também olha no retrovisor para lembrar o que é que provocou isso na vida da pessoa, o que é que trouxe isso para a vida da pessoa. Então, para que realmente não fique ainda mais prolongado, eu quero clarear isso para você. Que quando a pessoa chega e diz: eu era depressivo e comecei a seguir uma religião e me curei sem remédios, a religião é terapêutica, é aceitação, é ajuda mútua. E para muitos funciona como terapia. Pensa comigo, existem pessoas que por causa de um abraço, pessoas que por causa de uma palavra de fortalecimento, elas saíram de um nível baixo de condição emocional e foram para um nível alto.
Existem pessoas que elas estão até recebendo a verdade, mas elas não estão recebendo a verdade de uma maneira que as ilumine. Agostinho de Hipona, ele usou uma expressão sensacional. Nós temos uma tendência, eu estou parafraseando, nós temos uma tendência de amar a verdade que nos ilumina e uma tendência de rejeitar a verdade que nos confronta. É importante que nós tenhamos tanto a verdade que confronta como a verdade que ilumina para termos uma vida equilibrada. Se nós estivermos expostos a ambas, nós cresceremos de uma maneira equilibrada, porque verdade é libertadora. A verdade faz um bem enorme para o coração da pessoa. E é bom que ela seja ocasionalmente confrontadora e muitas vezes iluminadora. Existem casos de pessoas diferentes que precisam de cuidados e abordagens diferentes. Por isso, algumas pessoas precisam de remédio e terapia, e outras pessoas não precisam nem de remédio, nem de terapia. Pessoas diferentes precisam de cuidados diferentes. E eu quero, para a gente encerrar, declarar para você que o caso da pessoa que precisa da terapia e precisa dos remédios não é nem pior, nem melhor do que o que você conhece. Não é nem pior nem mais fácil do que o que você conhece. É apenas diferente, que precisa de abordagens diferentes. Um abraço certo na hora certa pode mudar o destino de uma pessoa para melhor. Como uma palavra errada, dita na hora errada, pode ferir profundamente e travar as emoções de uma criança. E se essa criança não for ajudada, não se livrar deste trauma, não for sarada deste trauma, pode se tornar um adulto com dificuldades de relacionamentos. Procure ajuda. Aumente a compreensão do assunto, tire o misticismo dessa abordagem e coloque o conhecimento para te ajudar nisso. Lembre-se, meu amigo e amiga, cérebro é órgão do seu corpo e quando ele adoece, ele precisa de cuidados para você voltar a ser como você já foi antes, ou ser até melhor. Encerro por aqui. E faço um alerta que as medicações e processos terapêuticos atuais conseguem melhoras intensas na maioria dos casos. Eu, como terapeuta, me coloco à disposição. Como membro de religião, me coloco à disposição para ajudar. E caso haja uma necessidade clínica, tenho também quem eu possa indicar. Muito obrigado por você ter assistido. Se te ajudou a entender um pouco mais do que é a depressão, do que é a tristeza profunda, se você conhece pessoas que podem ser beneficiadas com isso, peço a você que compartilhe com essas pessoas e aproveito para te declarar, para te orientar que lá no consultório, onde eu atendo, sendo psicanalista clínico, eu tenho feito valores mais acessíveis porque sei que nesse período de pandemia as pessoas estão com algumas dificuldades financeiras, então a gente torna mais acessível para quem está com dificuldades. Me coloco à disposição para ajudar se for possível, te desejo uma vida melhor, uma vida gostosa, uma vida iluminada, tá bem? Fique com Deus, eu acredito nele, eu sirvo a ele. Fique com Deus. Só para te lembrar de uma coisa, algumas pessoas pensam que fé e terapia não podem andar juntas. E isso está bem longe da verdade. Porque são muitos os terapeutas, Boysen, Jung, que consideram que a religião não atrapalha. A religião pode ser usada e ela pode ser instrumento para ajudar a vida das pessoas. Então, com equilíbrio, a gente consegue fazer um trabalho bem equilibrado, um trabalho bem coerente e que vai trazer benefícios. Fico por aqui, muito obrigado e que a sua vida melhore, tá bem? Tchauzão!